Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amigo Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E nós estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos, nesse novo formato, enquanto a nossa casa ainda não está fazendo os grupos de estudos de forma presencial. Apenas os trabalhos doutrinários que acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, atendendo a todos os protocolos de segurança, estão acontecendo de forma presencial. Os grupos de estudos ainda estão nesse novo formato aqui. Então, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira e nós estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 livros, cujo título é Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos já no capítulo 1 dos Espíritos e estamos no item que trata da escala espírita. E na escala espírita, nós já chegamos até a 9ª classe, que estamos na classe na ordem dos espíritos impuros, ou dos espíritos, melhor dizendo, imperfeitos, que é da 3ª ordem. Então, nós vimos que na classificação que Kardec adotou com base no que os espíritos passaram, esta classificação dessa escala espírita tem 3 ordens. A 3ª ordem, que é dos espíritos imperfeitos, é subdividida em classes, e nós já vimos que são 6 classes. Nós já vimos a 10ª classe, que é dos espíritos impuros, na semana retrasada. Na semana anterior, nós vimos a 9ª classe, que é dos espíritos levianos. Aqueles que ainda não viram, é só chegar no canal e acessar os estudos anteriores. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a 9ª classe da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos, que trata dos espíritos denominados pseudo-sábios. Então, 8ª classe da 3ª ordem, espíritos imperfeitos, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Como sempre, nós vamos fazer a nossa leitura aqui da tradução que nós estamos utilizando no momento, que é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês seguem aí de casa com a tradução que vocês tiverem do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá, nossa leitura, para que depois nós possamos fazer algumas reflexões sobre a 8ª classe dos espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são muito amplos, mas acreditam saber mais do que em realidade sabem. Tendo realizado algum progresso em diversos ramos, sua linguagem tem um caráter sério que pode enganar quanto à sua capacidade real e elevação. Todavia,
isso nada mais exprime que o reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que trouxeram da vida terrena. É uma mistura de verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais manifestam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia das quais não tem podido se despojar. Isso aqui é a caracterização desses espíritos que estão classificados na 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, da 3ª ordem dos espíritos impuros. Como nós já vimos nos estudos anteriores, essa classificação é importante porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento da característica de cada espírito que ainda está na condição de cada classe dessa, nós podemos saber com quem nós estamos nos relacionando. Porque, afinal de contas, o mestre mesmo já nos advertia de que nós tomássemos conhecimento de que se o espírito que nós estávamos em contato são espíritos realmente de Deus. Que espíritos são esses? Quem são essas pessoas que se aproximam de nós, que se comunicam constantemente com a gente, que interferem nos nossos pensamentos, que estão nos inspirando com ideias e pensamentos que às vezes até soam estranho para a gente. Assim, por que eu pensei nisso agora? Por que veio essa ideia na minha cabeça que é tão contrária às coisas como eu penso, como eu acredito, a leitura de mundo que eu faço? Então, isso pode nos dar a pista de que espíritos estão próximos e estão nos inspirando, soprando para nós ideias, pensamentos, sentimentos, e que, se nós não estivermos atentos, poderemos abraçar, acreditar que realmente são nossos e que nós devemos conhecer o que é nosso e o que não é, para saber se o que está vindo vale a pena nós aceitarmos, acatarmos ou não. Não é apenas porque veio de espíritos desencarnados ou que estão em outra dimensão, porque espírito nós também somos. Então, são pessoas se comunicando com pessoas, assim como nós nos comunicamos com pessoas encarnadas e como nós fazemos as nossas escolhas, quais são as pessoas com quem nós queremos ou não nos relacionar, aquelas que valem a pena ou não nós mantermos um contato, uma conversação. Assim também devemos fazer com pessoas que estão em outras dimensões. Não é porque é espírito todo mundo é. Aqueles que estão nessa como estão os que estão em outras dimensões ou planos, né? Como queiramos chamar, de dimensão espiritual, ou plano espiritual, ou mundo espiritual. Mas são pessoas, são espíritos como nós, estão apenas em lugares diferentes. Então, assim como aqui nós fazemos essa reflexão de com quem é que nós queremos estar, né? Tem até um ditadinho que diz assim: me diga com quem andas que eu te direi quem és. E nós somos seletivos com as pessoas com quem nós nos relacionamos, também temos que fazer com aquelas pessoas que estão em outros planos. E não porque é desencarnado que tudo que trouxer nós temos que aceitar. É a mediunidade despontando. É porque eu tenho uma sensibilidade mediúnica e os espíritos se comunicam comigo. Ok, mas estão comunicando o quê? Algo que vale a pena permanecer nesse contato, nessa comunicação? O que está sendo dito? Né?
Aí vale as peneiras de Sócrates, que diz assim: o que você vai me dizer é bom, é útil, é verdadeiro? Passou pelas 3 peneiras, porque senão não vale a pena incentivar ou manter esse contato ou essa comunicação. Porque a comunicabilidade dos espíritos, isso aí é para todos, num maior ou menor grau, dependendo da sensibilidade mediúnica ou da potencialidade mediúnica que a pessoa tenha, e todos nós, tá aqui também no Livro dos Espíritos, todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós podemos nos comunicar com outros espíritos como nós, independente da dimensão em que eles se encontrem, mas nós temos que ver com quem nós estamos nos comunicando para ver se vale a pena manter ou não essa comunicação, esse contato, esse relacionamento. Então, é para isso, o para quê de Kardec ter trazido, ter colocado no Livro dos Espíritos essa escala espírita, em que ele vai definir através da classificação que foi dada pelos espíritos em ordens, em 3 ordens dos espíritos, a terceira dos espíritos imperfeitos, que é subdividida em 6, dos espíritos da segunda ordem, que são dos bons espíritos, e da primeira ordem, que é dos espíritos puros ou perfeitos. Então, nós estamos na terceira ordem dos espíritos imperfeitos e acabamos de fazer a leitura dos espíritos da 8ª classe, que é uma subdivisão dessa ordem dos espíritos imperfeitos, em que nós vimos aqui que eles têm um conhecimento que é até amplo, né? Mas eles acreditam saber muito mais do que sabem. E que tipo de conhecimento é esse, embora seja amplo? É um conhecimento útil? É um conhecimento que vale a pena multiplicar? É um conhecimento que vale a pena disseminar? Porque eles são tidos como pseudo-sábio, né? Quando a gente diz que uma coisa é pseudo, é que significa que ela não é verdadeira. Então, é aquele que não é o verdadeiro sábio, mas aquele que aparenta ter uma sabedoria, um conhecimento além do que o que tem. Ou seja, como a gente diz aqui, né? Quer mostrar mais do que é. Se acha, é um pseudo-sábio. Se acha um sábio, um que tem muito conhecimento, muita sabedoria. Então, tem um conhecimento amplo de determinados assuntos, mas acham que tem muito mais, sabem muito mais do que o que na realidade sabem. Em alguns ramos, Kardec está trazendo aqui, realmente eles têm um progresso, ou seja, em determinados aspectos já progrediram, mas não tanto quanto pensam, e as verdades que acreditam não são da maneira ou da forma como pensa que são. A linguagem geralmente tem um caráter sério, né, de que vai trazer um conhecimento, uma informação importante, mas, na verdade, quando eles trazem essa seriedade, essa pompa ao trazer a informação, eles querem muito mais enganar com relação à capacidade real e à elevação realmente onde eles se encontram. Ou seja, nós, enquanto espírito, temos uma jornada de aprendizado e eles querem aparentar que estão muito além de onde estão. Todos chegaremos lá,
com o nosso aprendizado através do processo reencarnatório, das experiências que vamos tendo em cada processo, aquilo que nós vamos aprendendo, as habilidades que vamos conquistando, aquilo que em nós que precisa ser transformado, nós vamos transformando, mas nós temos que ter também clareza de onde estamos. Então, eu não posso achar que sou uma Teresa de Calcutá. Eu não posso achar que eu sou um Gandhi, que eu já cheguei, um Divaldo, Chico Xavier, só porque eu faço coisas que eles também faziam. Mas de que forma, com que amplitude, com que conhecimento? Então, esses pseudo-sábios trazem essa característica de se acharem mais, que estão num nível evolutivo além do que realmente estão. Então, que sabem, que detêm conhecimentos e verdades que, na verdade, ainda não alcançaram. Que alcançarão, mas ainda não é real isso. Por isso que é pseudo, por isso que é falso, por isso que é uma sabedoria ainda não conquistada e que quer aparentar que tem esta sabedoria. Só que Kardec vai trazer aqui, né? Só que com uma atitude dessa, só vai mostrar, exprimir que, na verdade, é um reflexo do preconceito e ideias sistemáticas que eles trazem de quando ainda eram encarnados. Porque isso só faz mostrar o quê? Que são espíritos ainda presunçosos, orgulhosos, teimosos, que querem o quê? Aparentar o que não são. Que desejam mostrar coisas que ainda não conquistaram. O que é isso que não o orgulho, a inveja daqueles que já alcançaram esse lugar? Que todos nós alcançaremos, mas com trabalho, nas experiências, conquistando habilidades, transformando aquilo em nós que precisa ser transformado, aí sim nós poderemos dizer que já aprendemos um conhecimento, uma habilidade que vai pertencer ao espírito, uma sabedoria de fazer com ciência do que faz, com propriedade. Não porque ouviu falar, não porque quer uma notoriedade ou porque quer o reconhecimento, os aplausos, mas porque realmente já entende, já internalizou, já sente e atua. Eu e o Pai somos um. É o quê? Eu entendo o desejo do Pai e atuo de acordo às suas leis. Eu entendo as leis do divino, do Criador, do Pai, que rege toda a sua criação e eu atuo de acordo com elas. Esta é a sabedoria, a propriedade de saber quem se é e aonde se está. Porque todos nós chegaremos, mas a gente não precisa apressar para dizer que já conquistou o que a gente ainda não conquistou. Então, esses são os espíritos que são pseudo-sábios. Então, quando vem aquelas ideias, né, de que nós sabemos coisas que nós realmente nunca vimos, né? Ideias de que nós somos mais, ou de que se aproxima de nós espíritos muito esclarecidos, muito elevados, né? Porque espírito esclarecido e espírito elevado não chega dizendo o que é. Não faz propaganda, não é por aí que ele é reconhecido. Ao contrário, é pelo conteúdo de sua mensagem, pela profundidade da comunicação que é dada, da reflexão que nos leva e dos caminhos que apontam
que sempre sugerem o crescimento, o bem do coletivo, que nos leva à percepção da fraternidade, da solidariedade, do amor. É através dessas comunicações, dessas ideias, desses pensamentos e desses sentimentos com que nós somos inspirados, é que nós vamos reconhecer os espíritos sábios. E não porque chegam dizendo que, olha, eu sou um espírito que eu vim trazer um conhecimento para vocês, um conhecimento que eu tenho e que é muito importante. Então, se já chega se autodenominando um sábio, ou que tem muito conhecimento, ou que é detentor de grandes verdades, a gente já deve colocar, ó, a orelhinha em pé. Ficarmos atentos, né? Porque os espíritos que estão elevados, que já conquistaram, eles não ligam para títulos, eles não ligam para estar se autopromovendo. É através da sua mensagem que nós vamos reconhecer. Por isso a importância de nós estarmos estudando a escala espírita, para que nós possamos conhecer, através dessa classificação, onde cada um de nós, inclusive, fazendo a nossa avaliação de onde nós estamos nessa escala. Lembrando que Kardec disse que não é uma classificação absoluta e que é apenas uma forma didática de nos apresentar, mas que dentro de cada classe dessa tem infinitas subclasses. Então, dentro de espíritos pseudo-sábios, dentro de espíritos levianos, de uma para outra, tem diversos níveis, para que a gente possa fazer essa avaliação e inclusive dizer o que é que eu ainda tenho de pseudo-sábio, de estar mostrando que não sou, de estar pensando que já conquistei coisas que eu ainda preciso trabalhar, para que nós possamos fazer esse trabalho em nós, porque somos espíritos imortais e estamos nesse aprendizado. Então é para isso que o estudo serve. Não é um grupo de leitura, é um grupo de estudos. Então nós vamos ter contato com o que nos foi trazido pelos espíritos, para que nós possamos fazer a nossa reflexão pessoal e dizer aonde eu encaixo isso no meu aprendizado, na minha experiência agora, para que eu possa transformar esse aspecto em mim, aonde em mim eu aparento, eu falo do que ainda não é meu, do que ainda não é real, do que ainda não foi conquistado. Então, estar atento a esses espíritos, a essas pessoas que se aproximam de nós. E como é que a gente vai saber? Como sempre, a regrinha que Kardec já trouxe. Vamos analisar o que é dito, vamos passar pelo crivo da razão, e não apenas porque foi soprado por algum espírito, porque eu fui inspirada por alguém, que eu vou tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, isso tem coerência, isso condiz com o que eu penso ser um pensamento ético, uma conduta ética, porque se não, ok, tudo bem, mas não me interessa essas informações que estão sendo passadas. Então, voltando aqui, mais uma vez, ao texto, são espíritos que têm conhecimento amplo, mas acreditam saber muito mais do que sabem na realidade. Eles têm algum progresso em diversos ramos, mas embora tenham uma linguagem de caráter sério, isso é muito mais para enganar quanto à sua capacidade real, ou seja, o seu conhecimento real e a sua elevação espiritual, ou seja, o seu nível evolutivo. Nada mais exprime, na verdade, com esse comportamento, do que um reflexo de preconceito e de ideias sistemáticas de quando estavam encarnados,
porque ainda estão presos à presunção, ao orgulho, à teimosia e à inveja de quando ainda estavam aqui em aprendizado. Então, estejamos atentos a quem nós estamos abrigando perto de nós. Lembrando que nós atraímos as pessoas, os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, através da nossa vibração, através de como pensamos, sentimos. Isso faz com que as pessoas se aproximem de nós. Então, avaliando quem está próximo, estamos avaliando também como nós estamos. Ok, meus queridos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui com essa 8ª classe dos pseudo-sábios, que é o item número 104 do Livro dos Espíritos, do 2º livro, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, do capítulo 1, dos Espíritos. E na semana que vem, nós estaremos indo para a 7ª classe, que é o item 105, dos Espíritos Neutros. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui, nós vamos ficar por aqui no estudo de hoje. Lembrando que os nossos estudos são sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e que a nossa casa já retornou aos trabalhos presenciais com as doutrinárias às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esse momento de reflexão, pelas energias que estão sendo derramadas sobre todos nós que nesse momento comungamos desse pensamento, que possamos durante a semana refletirmos sobre as informações que tivemos e que, se assim nos convier, possamos utilizá-las como uma ferramenta nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.